Olá, muito bem-vindos ao primeiro estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, neste ano de 2024. Muito bem-vindos todos, e meus votos são de que o bom Deus conceda a todos um feliz e abençoado ano de 2024 e que nós possamos continuar estudando a Palavra de Deus juntos, assim como nós fizemos no decorrer do ano de 2023. Quem tem acompanhado nossos estudos lembra que em boa parte do ano nós estudamos os personagens bíblicos, ou alguns personagens bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E chegamos a 33 personagens bíblicos, entre outros temas. E agora, neste ano, eu me refiro ao mês de janeiro. Durante o mês de janeiro, nós vamos olhar alguns fatos que aconteceram após o nascimento do Senhor Jesus em Belém. Então, fatos dentro desse tempo, após o nascimento de Jesus, especialmente até aquele momento, quando com 30 anos de idade, o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e então ele assumiu o seu ministério, a sua missão terrena de salvar a humanidade. E aí tem alguns fatos interessantes nesse meio tempo que vale a pena a gente enfatizar e destacar, e eles são relevantes também para todos nós. Bom, talvez o primeiro grande fato de impacto após o nascimento do Senhor Jesus foi a visita dos magos. E amanhã, no dia 6 de janeiro de 2024, nós vamos lembrar o dia da Epifania, ou seja, a revelação do Senhor Jesus para os outros povos, ou para os povos não de Israel. E então é importante hoje, nesse primeiro estudo de 2024, nós considerarmos algo sobre a visita destes magos que vieram lá do Oriente. E após o nascimento de Jesus, após a visita dos pastores que foram até Belém, que relataram a visita e a notícia que os anjos deram, depois que eles viram o menino lá na manjedoura e voltaram para as suas atividades, ao que tudo indica, a vida voltou ao normal, tanto em Belém como também em Jerusalém, né, onde estava o centro religioso, político e administrativo do povo de Israel. E isso só mudou. O fato novo realmente foi a visita dos magos, os magos do Oriente. O evangelista Mateus é que relata isso, e na verdade é só o evangelista Mateus que descreve os detalhes da visita dos magos que vieram do Oriente com o propósito de homenagear, de adorar, de reverenciar o rei nascido em Belém, ou o futuro rei nascido em Belém. E várias perguntas vêm à nossa mente quando nós falamos dos magos do Oriente. A primeira pergunta é: de onde eles vieram? Quem eles eram? Que estrela era essa que os guiou até Jerusalém e depois até Belém? Será que eles conheciam as profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento do Rei dos Judeus, do Salvador? Quantos eram esses magos? Eles eram reis? Quando é que eles chegaram a Jerusalém e a Belém? Então, há uma série de perguntas em torno dos magos do Oriente. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, tendo por base, como já disse, Mateus capítulo 2. A primeira pergunta é, então, de onde vieram estes magos? O texto bíblico apenas faz a referência de que eles vieram do Oriente. Bom, o Oriente, alguns lugares se destacavam quando se falava de Oriente.
poderia ser da Pérsia, poderia ser da Babilônia, ou poderia ser da Arábia. Mas se nós olharmos o mapa mundial hoje, o que nós podemos identificar é que estes magos vieram da região onde hoje está o Iraque e o Irã. O Irã é a sequência, o Irã é um povo persa. O Iraque é aquela região onde estava a antiga Babilônia. Então, é de lá, provavelmente, há um consenso de que estes magos vieram da Pérsia e chegaram assim até Jerusalém e depois a Belém. A outra pergunta, talvez é a mais significativa, é quem eram afinal os magos? Que classe de pessoas era essa? Então, as informações que se consegue a respeito dos magos é de que eles eram estudiosos, muito especialmente dos astros, estudiosos que, observando os astros, o movimento dos astros, dos planetas, então davam orientações. Em Israel, por exemplo, no povo de Israel, quando os reis precisavam de alguma orientação, especialmente no campo, diríamos, espiritual ou religioso, eles chamavam os sacerdotes, ou chamavam os escribas, aqueles que eram conhecedores das escrituras. Então, eles orientavam. Os povos, os mais diferentes povos, em toda a corte real, estavam presentes, na grande maioria delas estava presente esta figura dos magos, dos estudiosos, que a partir da posição dos astros, ou a partir do movimento dos astros, eles orientavam os reis e as autoridades. Então eles eram tipo assim, orientadores ou consultores que orientavam, como eu disse, a partir do movimento dos astros ou da posição dos astros, procuravam orientar os reis e as autoridades, se o tempo era propício, por exemplo, para ir à guerra, para fazer um projeto e assim por diante. Então, isso é mais ou menos uma descrição de quem eram estes magos. Como já disse, as cortes, elas possuíam esta figura dos magos. E uma de suas funções também era tentar predizer nascimentos e morte dos reis. Então, os subsídios a respeito dos magos e da atuação deles também ia nessa direção. Quando um rei iria morrer, quando iria nascer um novo rei. Então, pela posição de astros e assim por diante, eles eram também tipo adivinhos, né? Que então davam orientações dentro dos mais diferentes reinos. Pois bem, uma vez colocado isto, vem a pergunta então, bom, que astro eles viram lá no Oriente? Que estrela especial eles viram lá no Oriente que os fez ir a Jerusalém? Então, essa pergunta é intrigante. Como astrólogos, né, estudiosos dos astros, eles viram muito significado, ou certamente viram muito significado nesta estrela que dizia respeito a Jerusalém, ou a Herodes, né, ou ao povo de Israel. E tanto é que eles se põem a caminho, eles se põem a caminho, provavelmente orientados ou ordenados pelos reis, pelas autoridades, para irem a Jerusalém, reverenciarem este novo rei dos judeus que havia nascido. Pode ser que os magos viram um fenômeno natural, né?
um movimento natural de uma estrela especial. Mas pode ser também, e eu acho que é mais provável isso, que eles viram um evento milagroso produzido pelo próprio Deus. Não era simplesmente um cometa que passou por lá, ou uma estrela que apareceu e pronto. Observem que quando eles depois de Jerusalém vão até Belém, a estrela voltou a orientá-los e a guiá-los até Belém. Isso está aqui em Mateus capítulo 2, lá no verso 9 está escrito: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Então eu entendo que não era simplesmente um fato natural que se fez, que apareceu lá no Oriente, mas era algo que Deus produziu, um evento milagroso que Deus produziu para fazer com que estas pessoas, estes estudiosos, saíssem do Oriente e fossem até Jerusalém e depois chegassem até Belém. A grande pergunta é: será que eles conheciam as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda de um Salvador, ou de um Messias, ou de um futuro rei especial em Israel? Como estudiosos que eles eram, né, eu acredito que eles podem ter tido acesso à escritura do Antigo Testamento, que se espalhava também para outros povos, para outras nações. E eu acredito que é bem provável, né, que eles conheciam as profecias a respeito deste novo rei que iria surgir em Israel. Pode ser também que eles apenas imaginavam que um descendente do rei Herodes havia nascido e que eles foram então para homenageá-lo, para reverenciá-lo. Mas eu entendo que é mais provável que eles conheciam de uma ou de outra forma as profecias e por isso então chegam a Herodes com a pergunta, né, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Observe que quando eles depois chegam a Belém, eles entregam os seus tesouros e eles adoram o menino. Claro que o adorar pode ser também um reverenciar. Está aí um futuro rei, vamos reverenciá-lo. Mas, repito, essa é uma opinião mais pessoal. Eu acredito que estes magos conheciam as profecias que apontavam para a vinda do Messias. Pois bem, vamos então à continuação dos fatos. Como eu disse antes, Jerusalém estava calma, Belém estava calma depois do nascimento de Jesus, depois que os anjos vieram do céu e anunciaram aos pastores, depois que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles foram até Belém. Quando voltaram, parece que tudo se acalma. Maria e José continuam em Belém. E o alvoroço novamente surgiu, como disse antes, com a vinda destes magos. E aí o texto bíblico também afirma que Herodes se alarmou. Né? O verso 3 de Mateus 2 diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. Né? Ouvir o quê? Quando os magos chegaram e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E porque vimos sua estrela e viemos para adorá-lo. E aí Herodes, que já era idoso nessa época, e ele ficou alarmado. E com ele toda a Jerusalém. Então isso causou um rebuliço, né? Desculpem a palavra. Mas em Jerusalém, será que nasceu um sucessor do rei Herodes? Onde ele está? Quem ele é? O que faz o rei Herodes? Ele chama os sacerdotes, ele chama os escribas.
Os sacerdotes que trazem a mensagem de Deus, os escribas que eram conhecedores das Escrituras. Então Herodes os chama e pergunta: escuta, o que as profecias dizem? Há uma referência a um futuro rei? Que história é essa? E aí as autoridades religiosas lhe dizem: olha, Miqueias capítulo 2, o profeta afirma: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Então, esses líderes religiosos mostram ao rei Herodes que este futuro rei, conhecido como rei dos judeus, ou Messias, ele vai nascer em Belém. E então ele chama os magos e diz: olha, as profecias aqui falam do nascimento de um Messias, de um rei dos judeus lá em Belém. Então, por favor, vão até lá. E aí Herodes, astuto, diz: e quando vocês encontrarem o menino, me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. E como nós veremos e sabemos, o propósito de Herodes era completamente contrário, era dar um fim neste menino. Então observem que tudo gira em torno da estrela, que aparece. E então, orientados por Herodes, os magos saem de Jerusalém e vão a Belém. E como já mencionei antes, Mateus 2,9, então diz que a estrela que viram no Oriente apareceu novamente e os guiou até Belém. E os indicou, inclusive, a casa onde Maria e José estavam. Observem que Mateus fala em casa, não é mais estrebaria. Porque às vezes a tradição entende assim: eles chegaram logo depois do nascimento de Jesus. Não, eles chegaram bem mais tarde. Vamos olhar os detalhes. A primeira atitude dos magos, quando eles chegam finalmente a Belém e encontram o menino, eles o adoram, eles se prostram e o adoram. Como eu disse, o adorar poderia ser também o reverenciar. Mas entendendo que eles conheciam as profecias, eu acho que eles adoram, porque vem nele o Messias, conforme as profecias apontavam. E lhe entregam os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Era muito comum estes presentes serem entregues para sempre que nascia um novo rei, quando nascia alguém importante dentro de um reino. Vejam que são presentes também para ajudar crianças. O ouro era o presente natural e só tinha acesso ao ouro quem realmente tinha poder aquisitivo maior. Eram as autoridades, os reis e assim por diante. Além do ouro, aliás, um detalhe interessante, ainda hoje, quando nascem crianças, muitas vezes se entrega presentes a partir do ouro ou da prata. Por exemplo, brincos para meninas quando nascem, então muitos dão de presente brincos ou braceletes, às vezes talheres e assim por diante, de prata, dependendo do poder aquisitivo. Então, de certa forma, esse costume continua. Além do ouro, o incenso. Para que o incenso? Muitas vezes, ou nesse caso, para arejar o ambiente onde estava o pequeno futuro rei. O incenso era queimado e ele arejava, ele afastava maus cheiros e assim por diante. E a mirra que, entre outras funções, ela tinha mais a função medicinal. Então, muito própria também para crianças pequenas, usada também para combater coceiras e outros males presentes na vida de crianças. Pois bem, continuando as perguntas, quando é que eles chegam a Belém?
Como eu já disse antes, Maria e José não estão mais na estrebaria, eles estão numa casa, eles permanecem em Belém. As famílias deles também eram naturais de Belém, da região de Belém. E certamente lá eles se estabelecem e ficam lá. E o menino estava crescendo. E o que se observa é que provavelmente já fazia mais de ano que Jesus tinha nascido. Por quê? Exatamente porque Herodes depois ordena a matança dos meninos de 2 anos para baixo. Quando ele perguntou aos magos quando foi que a estrela apareceu, né? Então ele calcula, esse menino pode ter até 2 anos. Então já se passou um longo tempo. E por isso é que ele ordena aquela matança dos meninos de 2 anos para baixo, em Belém e arredores. Então, quando eles chegam a Belém, provavelmente haviam se passado aí, ou havia se passado 1 ano, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Não temos certeza e afirmações precisas sobre isso. Uma outra pergunta ainda é com respeito a quantos eram estes magos? Ou será que eles eram reis? Essa tradição de que eles eram reis, ela surgiu na Europa medieval. E inclusive de que eles eram 3. É interessante que no Inário Luterano nós temos um hino, que é o hino 564, que foi composto lá em 1857, que começa assim: 3 reis magos do Oriente a sós, com presentes viemos nós. Então, inclusive dentro do nosso inário nós temos um hino que faz referência a 3 magos e chamando-os de reis. Mas observem, isso está ligado à tradição. Então, tradições que surgiram na Europa e que depois se espalharam também por outros lugares. Há inclusive aqueles que dão nome aos 3, que é o Gaspar, o Melchior e o Baltazar. Então, tudo isso está no campo da tradição e não há comprovações sobre isso. Então, o mais comum aceito é de que estes magos eram realmente aqueles consultores dos governos que, a partir do estudo dos astros, davam orientações e indicações. Bom, além das perguntas em torno dos magos, existe uma pergunta que eu diria que é a pergunta central. Qual é o propósito, o que está por trás da vinda destes magos até Jerusalém e depois até Belém? Qual é o propósito e por que o evangelista relata isso? O que Deus quis mostrar ao mundo através desta atitude de magos que saem do Oriente para encontrar este rei nascido, rei dos judeus? E aí nós temos que entender que o grande propósito de Deus é demonstrar que este rei dos judeus é o Messias prometido e enviado para todos os povos. Então, esse é o primeiro momento em que este menino nascido em Belém é conhecido por pessoas que vêm de fora do povo de Israel. Observem que ele foi visitado e adorado por pastores de ovelhas, digamos, homens do campo, mas agora ele é visitado por pessoas que assistem nos palácios reais e que vêm de fora do povo de Israel. Ou seja, Jesus, o Messias prometido, o Rei dos judeus, ele é apresentado a todos. Ele é Salvador de todos, independente da raça, da cultura, da língua ou da posição socioeconômica das pessoas.
Ele veio como luz para todos os povos. E já as profecias do Antigo Testamento, falando de Jesus, o apontam como luz para todos os povos. E quando a gente fala em estrela, a gente fala em luz. A luz, né, todos os povos, para todos os povos, que guia até Jesus. É interessante que quando o apóstolo João, no livro de Apocalipse, até quero abrir isso, Apocalipse, lá no capítulo 7, quando João, na visão que ele teve do céu, quando ele vê os salvos, os redimidos, ele diz assim, João 7, verso 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, e clamavam com forte voz, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Jesus é Salvador de todos os povos, Ele é também o teu e o meu Salvador. E Ele veio para salvar a humanidade, não um povo, mas a humanidade toda. E esta visita dos magos que vão procurar, ou que são guiados por Deus para encontrar o Messias, o Rei dos Judeus, o prometido, mostra exatamente isso. Ele é o Messias de todos os povos. E o que comprova isso é exatamente aquilo que João vê quando ele tem a visão do céu. Ele vê que os salvos são de todos os povos, línguas, culturas, raças e assim por diante. E isso é maravilhoso. E isso precisa estar diante de nós neste tempo da Epifania, no tempo de revelar o Messias para todos os povos, todas as pessoas, todas as raças, todas as línguas, também daqueles povos que estão bem próximos de nós, que estão ao nosso redor e que ouvem o nosso testemunho. O ser humano precisa ser guiado até Jesus, assim como os magos foram guiados por esta luz que os levou até onde o menino estava. Assim também ainda hoje todas as pessoas precisam ser guiadas até Jesus pela luz da sua palavra, que é proclamada, que é anunciada, que é testemunhada pelos cristãos, para que todos o adorem e reconheçam nele o Messias, o Salvador da humanidade, também você e também eu. Que Deus abençoe sua reflexão em torno desse tema de mostrar Jesus para os outros povos, assim como ele foi revelado para aqueles estudiosos magos. Bom, esse foi o assunto do nosso estudo de hoje. Nos próximos 3 estudos durante o mês de janeiro, nós vamos continuar olhando para fatos que se sucederam depois do nascimento de Jesus, até ele ser apresentado por Deus como meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. E isso aconteceu quando Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Mas há fatos interessantes nesse intervalo, e nós vamos considerar isso no mês de janeiro. Desejo a vocês, mais uma vez, um abençoado ano e que nós possamos estar juntos em muitos estudos. Um grande abraço, a bênção e a direção de Deus para vossas vidas. Que assim seja. Amém.